a gentileza de abrir a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 16. Cheguemo-nos, portanto, confiadamente, em algumas versões, ousadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cheguemo-nos ousadamente ou confiantemente, cheios de fé, junto ao trono da graça. Para quê? Para que recebamos misericórdia e achemos graça para socorro em ocasião oportuna. Senhor Deus, abençoa a Tua palavra em nossas vidas. Dá-nos, Senhor, que a bênção de Deus esteja presente aqui hoje e possa ser estendida a todos nós. Hoje nos aproximamos, cheios de confiança, confiados em Cristo, nosso sumo sacerdote, aquele que nos abre o caminho, aquele que que intercede por nós, aquele, Senhor, que traz o favor de Deus para nós, apesar de todas as nossas fraquezas, apesar de todas as nossas debilidades. Senhor, nós nos aproximamos hoje do trono da graça, Pai. Hoje seremos, Senhor, aqueles que serão atingidos pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, pela graça do Senhor. Seremos socorridos e alcançaremos o tempo oportuno, a ocasião oportuna em nossas vidas. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Como foi dito aqui no meio do louvor, nós vivemos dias difíceis. Várias pessoas vivem dificuldades, vivem com grandes necessidades e desafios. Mas nós temos uma confiança, a confiança que há um favor ao nosso lado, que somos favorecidos, não que o mereçamos, por isso mesmo um favor, que não apenas encontramos esse favor, mas achamos junto a esse favor misericórdia. Nós não apenas somos favorecidos, mas somos alvos da misericórdia. Aquele que poderia lançar a primeira pedra sobre nós, não lança. Por quê? Porque alcançamos misericórdia diante dos seus olhos. Nós nos aproximamos confiantemente. E por causa disso temos a ousadia de nos achegarmos ao trono,
ao trono da graça, ao trono do favorecimento. Eu não sei o grau do teu desafio, eu não sei o tamanho da sua dificuldade. Quando as multidões foram a Jesus e estiveram com Jesus 3 dias, ouvindo ao Senhor, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu daquela multidão e se preocupou com aquela multidão. E disse ele mesmo aos seus discípulos: eu não quero que eles, voltando pelo caminho, desfaleçam, caiam. A multidão necessitava algo a mais. A multidão necessitava ser alimentada para ter força suficiente para não cair pelo caminho. Jesus havia pregado. Durante 3 dias, Jesus havia pregado. Mas agora Jesus via algo a mais naquela multidão. Via a necessidade, via a debilidade, via a fraqueza, via a iminência de um desmaio. Tão fragilizada, tão enfraquecida estava aquela multidão. E ele disse: dê a eles de comer, a cada um dos seus discípulos. E então, de forma geral, disse: dai vós mesmos a eles de comer. Porque os discípulos, que não estavam tão fragilizados, que estavam com Cristo, disseram: mas nós não temos como atender a esse desafio. Tudo naquele desafio era agravado pela falta. Falta de pão, falta de peixe, falta de dinheiro. Um dos discípulos até mesmo disse: ainda que tivéssemos dinheiro, aonde compraríamos? Aonde poderíamos comprar? Quão grande era o desafio? O desafio agravado pela falta de recursos, falta de não apenas os recursos financeiros, mas da própria matéria-prima para atender ao desafio, que era o quê? Comida. Jesus então pergunta: o que vocês têm? E eles respondem o que eles tinham. Um jovem lhes entregou 7 pães e 2 peixinhos. Mas, tão logo disseram que tinham, também acrescentaram: mas o que é isto para tão grande multidão? Eles disseram de fato que tinham, mas eles não disseram algo que era de fato o que eles tinham. Eles tinham a graça, eles tinham o favor de Deus, porque eles tinham Jesus com eles. E eu quero dizer a você, antes de mais nada, que você também tem Jesus com você. São grandes os desafios. E nesses desafios nós olhamos a falta, mas o final dessa história, onde havia falta, houve fartura.
E é isto que a graça de Deus faz em nossa vida. Transforma uma realidade da falta numa realidade da fartura. Não qualquer fartura. Não atender a apenas o suficiente, mas ir muito mais que o suficiente. Porque a Bíblia diz, não apenas que sobrou, a Bíblia diz que sobejou. Sobejar é um pouco diferente de apenas sobrar. Sobejar é sobrar, mas é sobrar em muita quantidade. É sobrar de uma forma extraordinariamente abundante. É transbordar sobrando. É uma sobra, portanto, transbordante. Deus não deseja apenas atender. Deus deseja superar o que nós necessitamos. Atender é dar o suficiente. Eu digo, e eu creio de todo o meu coração, que por mais incrível que possa parecer, nós somos limitados no que podemos pedir, mas Deus é ilimitado no que Ele pode dar. Deus pode dar muito mais, e olha que nós sabemos pedir, do que nós pedimos. Ou de outra maneira, eu diria, Deus não está limitado a atender apenas ao que eu peço. Ele não está limitado a me atender na medida que eu estou pedindo. Ele, pelo seu amor, pela sua infinita graça, fará, como a Bíblia diz, que Deus fará infinitamente mais do que podemos imaginar, do que podemos, então, esperar. Deus fará infinitamente mais. Eu creio que é a ocasião de sermos abençoados através da graça divina por uma bênção chamada oportunidade. A oportunidade é uma coisa maravilhosa e nem sempre sabemos usar bem a oportunidade que se oferece a nós. A chance que temos, o momento ou a ocasião oportuna. Há uma bênção de Deus chamada oportunidade. Nem todos os milagres, porque deixe-me definir milagre como uma ação sobrenatural, uma ação de Deus em nossas vidas. Nem todos os milagres são a abertura de um mar. Nem todos os milagres são a ressurreição de um morto. Mas há ações, atuações de Deus em nossa vida que são milagres que por vezes nos passam despercebidos. No entanto, Deus está agindo. No livro de Esther, encontramos Mordecai, o tio de Esther, sentado
à porta do palácio. Muitos estudiosos dizem que Mordecai ali estava porque sua sobrinha havia sido levada. Por quê? Porque o rei dissera que queria escolher uma nova rainha. Então, todas as mulheres que tinham beleza foram levadas ao rei. Não importando se eram noivas, não importando se eram casadas, não importando se eram solteiras, não importando nada. Elas foram levadas ao rei. E Esther foi levada ao rei. Foi levada ao rei. E o rei se apaixona por Esther. E ela está lá levada. E o seu tio, que era praticamente como seu pai, digamos assim, ele está debaixo do impacto, chamemos, do rapto de Esther. Porque na prática, isso aconteceu em todo o reino. Ela não foi um concurso de beleza que elas se ofereceram, elas foram levadas, elas foram tomadas de sua casa. Houve algo agressivo, houve algo ditatorial, houve algo que não foi fácil de digerir. E impotente diante de tudo isso, lá estava Mordecai, lá estava ele à porta, talvez chorando, talvez dizendo: como eu verei, como eu encontrarei, como verei de novo, agora foi levada de nós, já não bastando todos os problemas que o povo judeu estava tendo, que eles estavam alvos de Amã, que desejava o quê? Acabar, dar uma solução final, tal qual Hitler desejou na Segunda Guerra Mundial, e os generais nazistas procuraram fazer. Eles estavam no mesmo, vamos acabar com eles. E diante de tudo isto, 2 eunucos, a Bíblia diz, que passaram por alguma realidade junto ao rei, e de tal maneira se indignaram, de tal maneira se iraram, que estavam tramando a morte do rei, assassinar o rei. E eles conversavam, e lá estava, no lugar certo, na hora certa, Mordecai. Era uma oportunidade. Ele ouviu aquilo. E o que ele faria com a oportunidade? Também Deus, ele reconheceu, Deus está agindo. Porque Deus me fez saber isto. Ele poderia muito bem, veja bem, sua sobrinha tinha sido raptada, sua sobrinha tinha sido levada, ele também tinha seus motivos contra o rei. Ele poderia dizer, bem feito. Ele poderia, muitas coisas poderiam acontecer, mas ele viu. Por quê? E ele fez Esther saber. E Esther fez saber ao rei, e diz, e confirmado tudo, o rei mandou investigar, e confirmado tudo, se registrou no livro. E o dia em que Mordecai foi aprisionado pelo inimigo jurado de Mordecai, para ser morto, o rei chega e diz, o que fará um homem que fez tamanho benefício ao rei? Porque o rei mandou ler os registros, e disse, e nada foi feito? E Mordecai então é honrado. Isto é um milagre, meus irmãos. O mar não se abriu, ninguém ressuscitou, não surgiu nenhum profeta saindo do deserto.
mas era Deus agindo no tempo inteiro. E eu quero dizer isto, ainda que não percebamos, Deus está agindo nas nossas vidas. Ainda que não percebamos, ainda que não notemos, ainda que possamos dizer, que coincidência, isso não é uma coincidência, Deus está agindo. Puxa vida, como é que pode? Pode. Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Eu ouvi um grande pregador, e é grande mesmo, T.D. Jakes, um pregador atual, um homem de uma grande, monumental igreja, se não cometo um erro, em Dallas, Texas, comentando sobre oportunidade. E ele falou algo muito interessante. Ele disse algo tão simples e tão verdadeiro. Ele disse: em todos os meus anos de ministério, em toda a minha vida com o Senhor, Deus nunca fez uma cadeira para mim. Deus nunca fez uma mesa para mim. Que coisa útil é uma cadeira, que coisa útil é uma mesa. Mas Deus não faz cadeiras, Deus não faz mesas. Deus criou árvores. E Deus nos deu a madeira. E o que nós fizemos com a madeira, isso se chama oportunidade. Deus te dá, Deus te fornece algo como a madeira. E nós temos a oportunidade de fazer com a madeira o que for necessário. Que Deus maravilhoso que nos provê, que criou tudo o que necessitamos. E tantas coisas Deus nos dá. Deus nos dá a nossa família. E a pergunta é, o que nós fazemos com a nossa família? Deus nos dá, dentro da nossa família, Deus nos dá filhos. E a pergunta é, e o que nós fazemos? Ou o que nós faremos com os nossos filhos? Minha filha Débora está grávida e no próximo sábado ela está marcada a cesariana e nascerá então Isaac. Nós estamos orando para que tudo corra bem, tanto para a criança quanto para a mãe e para com os avós, que sejam todos estejam bem, não é? Todos estejam bem. O pai também nos lembramos do pai, né? Coitado do pai, sem ele não haveriam os netos, ele é muito importante para que hajam os netos. Então, nós estaremos lá. Deus está nos dando mais uma vida, está nos dando a oportunidade com mais uma vida, mais uma pessoa. Eu sempre oro, clamo a Deus pelas crianças que Deus nos dará, que Deus há de nos dar. Eu vejo, por exemplo, meus netos, quando eles chegam lá em casa, eles entram, correm, e a primeira coisa que eles falam é bisa. A primeira coisa que eles falam é bisa. Eles vão à tia Thelma, eles correm para a bisa. Eles falam, bisa, 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 bisa. Eu não tenho vez, eu fico atrás, não dá para concorrer. Então, eles são bênção, mas a oportunidade que Deus está nos dando
com estas vidas, com todas essas crianças, com todas as vidas que o Senhor trouxe, está trazendo e trará a este ministério. Eu estou crendo que nós teremos um crescimento superabundante. Isto é uma oportunidade. O que faremos com todas as vidas que Deus nos confiará? Há uma bênção enorme chamada oportunidade, mas é uma bênção que, se nós não trabalharmos, se nós não usarmos bem, nós perderemos essa bênção. A Bíblia diz: portai-vos com sabedoria. E entre as coisas que a Bíblia fala que devemos nos portar com sabedoria, ela diz: aproveitem as oportunidades. Não percam isto. Cada oportunidade que Deus nos dá é uma graça que está nos alcançando. Quando há uma graça, inevitavelmente temos o quê? Uma oportunidade. Aqueles servos que receberam do seu senhor os talentos, todos receberam talentos, receberam valores diferentes, porque tinham capacidades diferentes, mas todos receberam a mesma oportunidade. E nem todos aproveitaram aquela oportunidade. Todos receberam talentos. Os valores foram diferentes. 5 a 1, um menos 1. Mas a oportunidade de multiplicação, isso houve para todos. Capacidade era diferente, porque diz, cada um recebeu segundo a sua capacidade. Não tinham a mesma capacidade e por isso não tinham o mesmo número de talentos. Mas todos tinham a mesma oportunidade. A oportunidade que Deus dá é justa. Todos tiveram. E nós temos que aproveitar, como a Bíblia diz, aproveitai as oportunidades. Essa é uma bênção maravilhosa. O próprio apóstolo Paulo diz, uma grande e oportuna porta se me abriu para o trabalho. Às vezes se abre algo enorme para nós. Mas isso não quer dizer que não haja dificuldades. O próprio Paulo diz, há muitos inimigos, mas a porta está aberta. E Deus, quando nos abre uma porta, eu sempre digo, ninguém pode fechar. Porque a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. O livro de Eclesiastes nos fala algo bem interessante. Ele nos diz, vamos lá a Eclesiastes capítulo de número 9. Versículo de número 11. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros, ou em alguma versão dos rápidos, o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Essa palavra que está aqui, acaso,
é traduzida no hebraico de uma maneira mais compreensível pela palavra oportunidade. Tudo, ou diria, o tempo e a oportunidade ocorrem para todos. Todos vão ter o tempo e todos vão ter a oportunidade. E o como usamos, mesmo que você seja rápido, mesmo que você seja valente, mesmo que você seja sábio, mesmo que você seja prudente, mesmo que você seja inteligente, se você não souber usar o tempo e a oportunidade, nós não conseguiremos nada. Nós não alcançaremos nada. Por quê? Porque a oportunidade é uma bênção que ela não pode ser de forma nenhuma desperdiçada. Desperdiçar esta bênção é perdê-la. É perdê-la. A mesma oportunidade não se repetirá. Nós poderemos ter uma nova, uma diferente oportunidade, mas a mesma oportunidade não se repetirá. Nós temos pedido o favor de Deus. Nós temos pedido a bênção de Deus. Nós temos pedido os milagres de Deus. Gente, nós estamos necessitando. As pessoas estão precisando de milagres. Há muita luta, há muita dificuldade. Tudo está, às vezes, parece que se trabalha contra. É como se houvesse um complô. E muitas pessoas se sentem assim. Mas nós temos que crer nesse Deus maravilhoso que nós temos. Os Salmos nos dizem da seguinte maneira: todos esperam em Ti, que lhes deis o seu sustento em tempo oportuno. Todos nós esperamos em Deus, que Deus possa nos dar o nosso sustento em tempo oportuno. Mas eu volto a dizer, essa bênção chamada oportunidade é uma bênção que nós não podemos deixar passar. A Bíblia diz: tenho, porém, contra ti, que não aproveitaste o dia da tua visitação, a oportunidade, que não reconheceste essa oportunidade. Há situações que nós não aproveitamos a oportunidade simplesmente porque nós não reconhecemos que é uma oportunidade. Jesus, quando falou isso, falou a Jerusalém, falou àquela cidade e disse com pesar a respeito daquela cidade, dizendo: não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Porque não reconheceste, não conheceste, não aproveitaste o tempo da tua visitação, da tua oportunidade. Sabe, quando nós desperdiçamos a oportunidade, nós geralmente terminamos em uma grande destruição, em uma grande perda. Perdemos. E que triste, quando Jesus falou isso, que tristeza estava no coração de Jesus por aquelas pessoas. Ele sabia a dor, o sofrimento, o que aconteceria. Por quê? Porque eles não tinham aproveitado o momento que deveriam ter aproveitado.
Eles não tinham reconhecido, eles não tinham conhecido a oportunidade que estava diante deles, a saber, Jesus estava com eles. E meus irmãos, nós temos que aproveitar, porque Deus está nos dando e nos dará ainda mais bênçãos chamadas oportunidades. A oportunidade de ganhar uma pessoa para Cristo, a oportunidade de sermos bênção na obra de Deus, coisas oportunas. Nós estamos orando para que a sua vida seja extremamente abençoada, porque nós precisamos de bênção. A igreja necessita de bênção. E se a igreja necessita de bênção, uma das maneiras que a igreja será abençoada é a sua vida sendo abençoada. Todos nós sendo abençoados. Todos nós recebendo o favor e a graça e a misericórdia de Deus. Que Deus nos trate de uma maneira diferenciada. Isso é graça, é favor. Sermos abençoados é sermos favorecidos. É reconhecer que Deus está nos tratando diferente, que nos trata melhor. Você diz, mas Deus não faz acepção de pessoas. Eu também creio. Mas eu creio que Deus nos ama. E eu creio que Deus tem um carinho todo especial para com você e para comigo. E eu creio que nós somos filhos queridos desse Pai amado. E que Ele não só é amado, Ele é amável. Que Ele não só é amável, Ele é amoroso. Deus é um Pai maravilhoso. Deus nos repreende, porque nós necessitamos ser repreendidos, porque Ele nos ama. Mas isso não quer dizer que Deus vai nos destruir. Isso quer dizer que Deus vai nos consertar, vai nos acertar. E se for necessário, Deus irá nos castigar por amor, mas Ele sempre estará nos abençoando. Ele sempre estará fazendo o melhor por nós. De modo que eu oro a Deus que nós realmente possamos. O mundo está em crise. Não é só a nossa nação que está em crise. O mundo está em crise. Mas nós temos uma bênção. E nós temos que crer que no deserto a pedra vai dar água. Por quê? Porque é Deus quem opera isto. Nós temos que crer que no deserto os parcos recursos que temos vão se multiplicar. Vão se multiplicar a tal ponto que irá sobrar e sobrar abundantemente. Vai sobejar. Eu creio de todo o meu coração que tempos oportunos virão. E que o Senhor nos abra bem os olhos. Que não deixemos passar as oportunidades. Que reconheçamos a mão do Senhor em tudo que viermos a fazer. Que possamos saber que Deus está agindo por nós. Por nós. Eu li uma vez um texto talmúdico em que um rabino, ao aproximar-se da vila onde morava, seus discípulos escutaram gritos e, preocupados, disseram:
Rabino, há gritos vindo do lugar aonde está a tua casa, da aldeia, do vilarejo. E o rabino disse: não se preocupe, não é minha casa. Disse: como você pode ter tanta certeza? Ele disse: se fosse minha casa, seriam gritos de alegria. Nós temos que ter uma segurança que nós temos um Deus que é amigo. Quando Jesus fala da oração, Jesus fala de um amigo indo pedir a outro amigo. Eu quero insistir em dizer: Deus é nosso amigo. Você não está pedindo a alguém indiferente. Você está pedindo a alguém que é teu amigo. Deus é nosso amigo. Deus nos trata com todo o carinho, porque Ele nos ama. Nós, como igreja, fazemos parte da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo é a noiva do Senhor. E o Senhor ama a sua noiva. E Ele, como todo noivo apaixonado, dará o melhor para a sua noiva. A Bíblia diz que o esposo de Ana, por amar Ana, lhe dava a melhor parte. Sabe, quando nós amamos, nós damos a melhor parte para quem amamos. E Deus nos ama. Esteja pronto a receber a melhor parte. Meus irmãos, eu sei que nós podemos passar por dificuldades. Eu sei que nós podemos passar por provações. A Bíblia nos mostra isto. Eu sei que nós podemos viver dores, sofrer. Mas eu sei do seguinte: há uma alegria que nos está proposta. Não apenas uma alegria futura, mas também há uma alegria presente. E nós devemos ter toda essa confiança. Há uma bênção chamada oportunidade, que você não pode desprezar, que você não pode perder, porque Deus trará oportunidades maravilhosas a cada um de nós, porque nós estamos diante do trono da graça. Esse não é qualquer trono, esse não é o trono do juízo. Haverá um dia que todos compareceremos diante do trono do Senhor e todos seremos julgados, mas nós estamos indo ao trono da graça. Então, aproveitemos a oportunidade que só a graça de Deus nos pode dar. Eu não estou falando das oportunidades que o mundo dá, que o mundo também dá oportunidades. Eu não estou falando das oportunidades que a vida dá, a vida também dá oportunidades. Mas eu estou falando das oportunidades que Deus dá. A visitação que Deus dá. E eu creio que nós vamos experimentar coisas extraordinárias e veremos milagres impressionantes. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. O que eu estou dizendo não é por causa da minha pessoa ou por causa da igreja em si, é por causa de Deus. Nós só estamos porque há uma graça e há uma misericórdia. Se fôssemos tratados como mereceríamos ser tratados, ai de nós. Mas glória a Deus, porque Ele nos ama. Glória a Deus, porque Ele nos favorece, no nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Eu quero orar porque nós estamos mudando. Hoje de manhã, demos graças aqui. Graças por tudo, por esses 16 anos e meio aproximadamente,
que estivemos nesse local, que Deus foi fiel, que jamais faltou, que houve desafios, houve momentos de mais abundância, momentos de menos abundância, mas Deus foi fiel. Que sempre que oramos, Deus atendeu. Que nem sempre oramos tanto quanto deveríamos ter orado. Mas mesmo assim, a misericórdia do Senhor esteve presente. Nós temos muito que agradecer ao Senhor. Mas nós queremos agora dizer uma coisa a mais ao Senhor. Deus está nos dando uma oportunidade. Deus está nos abrindo um caminho. Deus está preparando algo novo. E nós não podemos perder a oportunidade. Nós vamos mudar de local. E essa oportunidade que Deus está nos dando é a oportunidade de mudança. Então vamos mudar. Vamos mudar amplamente. Vamos mudar de vida. Vamos mudar do que somos naquilo que devemos ser. Tudo pela graça de Deus. Pelo favor do Senhor. Pela bênção do Senhor. Vamos crer que Deus vai fazer grandes milagres na vida de todas as pessoas, que vai abençoar a todo mundo aqui. Eu não estou dizendo que você mereça, que eu mereça, eu estou dizendo que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que a graça de Deus, que está fora dos nossos méritos, nós não somos merecedores, mas mesmo assim, Ele vai agir. Então eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus que Deus nos abençoe aqui. É tempo de mudança, Senhor. E se nos mudamos, que sejamos mudados. Mudados, Senhor, transformados. Que mude a nossa realidade, que mude o nosso ser, que mude o nosso comportamento, que mude tudo. Senhor, vem e opera. Vem e realiza o que o Senhor deseja. E abençoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos de uma maneira grandiosa, abençoa-nos de uma maneira poderosa. Senhor, que não desperdicemos essa bênção, chamada oportunidade. Este momento oportuno, a ocasião, o tempo da tua visitação. Nós queremos nos entregar aqui. Nós queremos pedir a tua bênção. Que o Senhor nos abençoe aqui. Que o Senhor nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe. Derrama, Senhor, derrama de uma graça tão abundante que ultrapasse todo e qualquer, Senhor, entendimento. Que as nossas expectativas, Senhor, Tu superes, nos surpreenda, operando de uma maneira extraordinária, impressionante, inacreditável. Senhor, faz um milagre grande. Como a Tua palavra diz, que Deus fazia milagres extraordinários. Que haja curas, que haja libertações, que haja salvação, que haja bênçãos, que possamos ver a conversão de familiares, que vejamos todos eles vindo e se entregando ao Senhor Jesus, e amigos, e conhecidos, e vizinhos, e vejamos todas essas pessoas aceitando a Jesus Cristo, dia após dia, dia após dia, e dia após dia. Senhor, nós hoje te pedimos, ajuda-nos a sabermos aproveitar, a fazer o melhor
com a oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor, que todo peso, que toda opressão, que toda perturbação, que todo ataque das trevas sejam frustrados, sejam vencidos. Mas eu reivindico aqui, pelo teu poder, uma bênção que seja rompedora, que vença todos os obstáculos, todas as dificuldades, todos os impedimentos. Nós veremos Deus fazendo maravilhas, e louvaremos e glorificaremos o teu nome. É o que nós te pedimos, ó Pai. E desde já, nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.